Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma sessão de histórias assustadoras, e desta vez vamos mergulhar em relatos sobre aparições nas estradas. Esta terceira edição traz histórias incríveis, todas contadas por pessoas que passaram por diversas experiências ao longo de suas vidas como caminhoneiros. Espero que vocês curtam tanto quanto eu. E se ainda não se inscreveram no canal, convido vocês a fazerem isso agora e ativarem as notificações, pois estamos sempre trazendo conteúdo novo. Há alguns meses, eu estava viajando em comboio em uma das minhas rotas usuais até o Fiscal. Tudo estava indo como de costume, sem nenhum contratempo. No caminho, eu e meus companheiros estávamos descontraídos, trocando ideias pelo rádio. Chegamos a um restaurante em um pequeno vilarejo em São Paulo, chamado Sabores da Roça, se não me engano. Meus colegas desceram de seus respectivos caminhões, e algo curioso aconteceu. Enquanto eu os seguia, notei uma figura estranha logo atrás deles. Parecia uma criança de uns 5 anos, descendo a rua. A princípio, pensei que fosse um daqueles meninos que vendem doces ou chicletes, algo comum na região. Mas achei um pouco estranho, pois ele parecia muito pequeno para isso. Enfim, não dei muita importância e entramos no restaurante. Lá dentro, o lugar estava um pouco lotado, já que um ônibus havia feito uma parada, e os passageiros ocupavam a maioria das mesas. Com isso, acabamos sentando em mesas separadas. A ideia era todos comermos juntos em uma única mesa, mas não foi possível devido à quantidade de pessoas. Em certo momento, olhei para meu colega Joel, para ver se aquele garoto já tinha ido embora. Afinal, achei estranha a vestimenta dele, além do fato de estar descalço. Ao virar meu olhar na direção em que Joel estava comendo, percebi que o garoto ainda estava lá, rindo. Pensei que talvez Joel tivesse comprado comida para ele e estavam compartilhando a mesa. Não dei mais importância na hora. Depois de terminarmos a refeição, saímos do restaurante, e o garoto não estava mais nos acompanhando. Supus que ele tivesse ficado lá por curiosidade. Por curiosidade, perguntei a Joel se o garoto havia comido bem, e ele respondeu com surpresa, dizendo que não tinha visto nenhum garoto e que o tempo todo esteve com Saul, outro colega. Joel perguntou a Saul se em algum momento tinha visto o tal garoto, e a resposta foi negativa. Meu amigo Joel ficou intrigado com o que eu tinha comentado e pensou que ele poderia ter ficado incomodado, mas, na verdade, ele apenas estava curioso. Ele me perguntou como era o garoto, o que estava vestindo e se estava descalço. Respondi que o garoto aparentava ter uns 5 anos, vestia uma roupinha branca meio surrada e, sim, estava descalço. Foi aí que Joel, com a voz um pouco trêmula, mencionou que talvez fosse um filho que ele teve, mas que já havia falecido. O garoto gostava de estar descalço, e várias vezes eles o tinham visto junto a Saul. Outras pessoas também já haviam perguntado a Saul quem era o garoto que às vezes o acompanhava, e todos o viam sorrindo. Naquele momento, não fiquei surpreso nem assustado, apenas me senti triste ao inadvertidamente tocar em uma ferida que parecia ainda não totalmente cicatrizada em meu amigo. Sem dúvida, um acontecimento muito estranho. Hoje vou compartilhar uma experiência bizarra que rolou comigo antes de entrar na empresa onde trabalho atualmente. Eu costumava trabalhar numa transportadora de carga refrigerada, e esse episódio aconteceu enquanto eu cruzava o estado de Fortaleza, no Ceará. Mas bora lá, vou te contar tudo. Então, lá estava eu, saindo da costa de Fortaleza com um carregamento de sandálias, e meu destino era Niterói, no Rio de Janeiro. A missão era descarregar meu reboque cheio de sandálias e pegar outro vazio para mais uma rodada na costa de Fortaleza. Foi assim por 2 semanas, até que algo inusitado aconteceu. Num certo dia, enquanto dirigia na BR, um pouco antes de chegar a Santa Maria, estava na pista, tranquilo, quando me deparei com um caminhão à frente, carregando porquinhos. Até aí, nada fora do comum, mas conforme me aproximava, percebi algo na parte de cima do reboque. Era estranho, uma sombra, algo humanoide com pele branca, vestido de preto. Esse ser estranho estava mexendo com os porquinhos, e acredite, eles estavam agindo como se estivessem completamente apavorados. Mesmo estando todos juntos, dava para notar que alguma coisa estava errada. Acionei a buzina pensando que fosse um ladrão, mas nada. O indivíduo continuava lá, tentando pegar os porcos.
Fiz sinal de luz, e quando olhei para esse ser, seus olhos vermelhos e um sorriso sinistro me deram calafrios. Desesperado, liguei para o operador do caminhão pelo rádio, e ele me orientou a manter distância e não deixar os carros que vinham atrás passarem. Avisei os colegas ao redor, e um deles se aproximou para manobrar e tentar derrubar esse ser do reboque. Mas, pasmem, mesmo com as manobras violentas, ele continuava lá, agarrado à jaula. Foi quando, do nada, o sujeito deu um salto para fora da carreta e saiu correndo a uma velocidade incrível. No rádio, avisei ao colega que o ser não estava mais no reboque. Ele perguntou o que era, e eu, sem querer parecer maluco, disse que era apenas um ladrão. Ainda me pergunto o que diabos foi aquilo. Um bruxo, uma sombra? Nunca vou ter certeza. E aí, vocês têm alguma ideia do que pode ter sido? Conta aí nos comentários que eu tô curioso. Eu vivi uma experiência meio bizarra que eu sempre vivia quando precisava cruzar a estrada entre Campinas e São Paulo, para chegar até em Londrina. Sabe quando você está na estrada e a rádio começa a dar uma louca? Pois é, isso acontecia frequentemente nesse trajeto. Era como se a rádio estivesse jogando uma partida de esconde-esconde com a gente, perdendo o sinal e deixando aquela estática maluca no ar. Às vezes, até parecia que alguém estava falando debaixo d'água, uma loucura total. Mas o que realmente me surpreendia era quando, do nada, surgiam gritos ou lamentos na frequência. Imagina você dirigindo e escutando isso. Ficava até arrepiado. O mais doido era que, quando isso acontecia, o rádio ficava completamente inutilizado. A gente tinha que esperar a boa vontade do sinal voltar para poder usar de novo. Cheguei a pedir ajuda aos colegas de estrada, mas ninguém conseguia me ouvir. Até que um dia, finalmente, consegui sinal e conversei com um colega de outra linha de motorista. Ele me alertou que nesse trecho a rádio ficava doidinha e sugeriu que eu não pagasse para ver, literalmente. A verdade é que até hoje não entendo o que faz os rádios pirarem desse jeito. Já pedi comprovação de frequência quando estava tudo normal, mas continua sendo um mistério. Isso não acontece só nesse trecho, mas em outros lugares também, só que com menos intensidade. É algo que me deixa intrigado, e até agora não consegui entender a lógica por trás disso. E vocês, já passaram por alguma situação maluca assim na estrada? Contem pra mim nos comentários. Vamos trocar essas histórias estranhas que acontecem quando estamos na estrada. No ano passado, vivi uma experiência que me deixou perplexo e arrepiado ao mesmo tempo. Era uma noite chuvosa e escura, e eu estava dirigindo de volta para casa após uma longa viagem. A estrada que eu escolhi era conhecida por ser deserta à noite, mas eu nunca poderia ter imaginado o que estava prestes a acontecer. Enquanto eu dirigia pela estrada molhada, as gotas de chuva batendo no para-brisa criavam um ritmo hipnótico. Apenas o fraco brilho das luzes da rua iluminava meu caminho. Foi então que notei algo estranho no retrovisor. Um par de faróis brilhantes e intensos estava se aproximando rapidamente, parecendo vir de lugar nenhum. Meu coração começou a bater mais rápido enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Olhei novamente no retrovisor, e para meu espanto, os faróis estavam ainda mais próximos, parecendo que estavam prestes a me alcançar a qualquer momento. Eu pressionei o acelerador um pouco mais, sentindo um misto de medo e adrenalina. No entanto, não importava o quanto eu acelerasse, os faróis continuavam a se aproximar a uma velocidade impossível. Fiquei em pânico, pois parecia que não havia como escapar daquela situação. Foi quando percebi que não havia som algum vindo do carro misterioso, nenhum ronco de motor, nenhum som de pneus na estrada molhada. Decidi arriscar e parei o carro abruptamente na beira da estrada. Meu coração estava quase saltando do peito enquanto eu olhava para trás, esperando ver o carro fantasma me alcançando. No entanto, para minha surpresa, não havia absolutamente nada lá. Os faróis haviam desaparecido completamente, como se nunca tivessem estado lá. Fiquei sentado ali, tremendo e tentando entender o que tinha acontecido. Seria um fenômeno paranormal? Uma alucinação causada pelo cansaço da viagem? Ou alguma ilusão de luzes e chuva? Eu não tinha respostas, apenas uma sensação de mistério e inquietação que me acompanhou pelo resto da viagem de volta para casa. Até hoje, não consigo explicar o que vi naquela noite.
A história do carro fantasma se tornou um enigma pessoal, uma experiência que me fez questionar o que sabemos sobre a realidade e as fronteiras entre o natural e o sobrenatural. Isso aconteceu comigo há cerca de um mês, durante uma viagem de São Paulo até Belo Horizonte e Vitória. Sabe como é, a empresa sempre me coloca em várias rotas, sem um destino certo, e dessa vez a coisa ficou meio esquisita. Então, lá estava eu, saindo de São Paulo numa boa, tranquilo. Tinha descansado um pouco e a ideia era dirigir a noite toda até chegar em Vitória ao amanhecer. Mas aí, aconteceu algo bem estranho. Eu estava cruzando Campinas quando uns colegas piscaram as luzes de um jeito meio estranho. Pensei, ou vai saber o que tá rolando. Tentei falar com eles pelo rádio, mas só ouvia estática. Normal, talvez, né? A comunicação já estava zoada desde São Paulo. Dei mais uns quilômetros e decidi parar para dar uma olhada no meu caminhão, pensando que pudesse ser algum problema. Revisei luzes, tudo certinho. Segui viagem, saindo de Campinas, vi lá longe algo branco se movendo, parecia uma pessoa. Aí começou a ficar estranho, uma velhinha andando na beira da estrada de madrugada. Confesso que eu fiquei muito nervoso. Quem não ficaria? Mas a parada ficou ainda mais sinistra. Quando cheguei perto, percebi que a véia não tocava o chão, ela estava flutuando. Cheguei a me segurar no volante, achei que ela ia fazer alguma coisa para me enlouquecer. Mas não, ela simplesmente sumiu num cemitério ali perto. Muito maluco, né? Continuei na estrada, meio cabreiro, e de repente bate um cansaço do nada. Estranho, porque eu tinha descansado direitinho. Parei em Uberlândia para dormir, comi algo, e pensei que ia capotar legal. Só que não foi bem assim. Não sei quanto tempo eu estava dormindo, mas acordei inquieto. Comecei a ouvir um sussurro, algo estranho, como se alguém estivesse falando em outra língua. Dormi de novo, e aí veio a parada assustadora. Abri os olhos e tinha uma mulher horrível sobre mim. Rosto cheio de rugas, cabelo preto, olhos totalmente pretos. E o mais louco, uma luz saindo do meu peito, como se ela estivesse se alimentando de mim. Mandei um monte de palavrão, ela sumiu, e na mesma hora o rádio ligou com o chamado de outro caminhoneiro. Me assustei e saí voado dali. Fiquei pensando se aquela velhinha era a mesma que flutuava na estrada ou se a janta que caiu mal. Enfim, foi tenso, mas graças a Deus, depois disso, coloquei um terço no retrovisor e dormi tranquilo. E aí, o que vocês acham que rolou? Espero que tenham gostado. Lembrem-se de ficar atentos ao dirigir, e se virem algo estranho nas estradas afora, não esqueçam de contar aqui nos comentários. Até a próxima, e tenham bons pesadelos.